Estamos iniciando o nosso primeiro simpósio internacional da Univisa e, com isso, gostaria de fazer as primeiras apresentações antes de passar a palavra à nossa pró-reitora, representando a reitoria da Univisa, para dar boas-vindas dessa mesa de abertura, desse encontro muito importante e esperado pela nossa comunidade acadêmica e pela sociedade civil de uma maneira geral. E, neste sentido, que nós convidamos alguns pesquisadores, nomeadamente o professor Domingos, que está, neste momento, na Universidade de Concórdia, no Canadá, desenvolvendo a sua pesquisa, e convidamos o professor Luca Bussotti, que também desenvolve pesquisa no Centro de Estudos da África e Mediterrâneo, com sede na Itália, e dizer que o professor Luca também ele é professor visitante que sempre é convidado para dar aula na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Recife. E dizer que o professor Domingos ele também coordena uma importante instituição da sociedade civil com um grande impacto social e de cidadania em Angola, chamado Observatório de Imprensa, que tem desenvolvido assuntos muito importantes. Muito obrigado, professora Gerberlande, pela apresentação em nome da Univisa institucionalmente. Professor Domingos, eu vou lhe passar a palavra para dar as suas boas-vindas antes de iniciarmos a sua apresentação. Professor Arnaldo, eu agradeço imenso pela atenção. Gostaria de saudar a todos de uma forma geral e a cada um em particular. Saúdo também a pró-reitora pela excelente abertura e gostaria de dizer-lhe de coração que estou aberto para próximas colaborações, caso seja também, digamos, a vossa intenção de continuar este diálogo que vai para além da vossa instituição. Prof. Arnaldo, gostaria de lembrar-lhe que estive em Pernambuco uma vez e, portanto, sei como é que é bonita aquela região. Gostaria de dizer-lhes que a minha comunicação é resultado de uma pesquisa que está no seu terceiro ano, que é uma pesquisa feita em colaboração entre o Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Concórdia, Montreal, aqui no Canadá, e a Universidade de Zaragoza, em Espanha. Portanto, é um trabalho conjunto que envolve duas universidades. Ora, vejamos, o problema que gostaria de enfrentar hoje, não sei se o professor já... Sim, estou tentando aqui. De modo que os nossos interlocutores possam acompanhar e possam ter uma ideia clara daquilo que estou a abordar. Pois então, o problema que eu enfrento hoje será biodireito internacional e transtornos mentais. Só gostaria de ressituar que é uma pesquisa que vem sendo feita digamos, há 3 anos. Agora está dando para ver? Sim. Obrigado, professor. Pode parar ali mesmo. É uma pesquisa que vem sendo feita há 3 anos. Basicamente, quero hoje partilhar com os presentes a ideia segundo a qual os portadores de transtornos mentais, ao longo da história, têm sido, de alguma forma, objeto de jogos políticos, objeto, digamos, do poder político. E aqui estou a falar do objeto do poder político no sentido negativo.
Dali as categorias necropolítica e tanatopoder. Como sabem, o biopoder é um problema que terá sido enfrentado por Michel Foucault, mas essa tradição teórica sobre o biopoder terá sido continuada pelo pensador italiano Giorgio Agamben, e Giorgio Agamben deu continuidade dessa abordagem, usando sobretudo a chamada categoria Homo Sac, sobre a qual falarei em detalhe um pouco mais adiante. Ora, o necropoder é uma narrativa que nasce, diríamos, em complementariedade com a perspectiva biopolítica. Como sabe, são todas as técnicas, são todas as táticas, todos os procedimentos que os governos, e não só, e outras instituições, aplicam para manipular e controlar a vida, ou seja, fazer da vida um objeto do mundo político, não é? E Michel Foucault dá exemplo, por exemplo, das políticas sobre o controle da natalidade. Estamos claramente aqui perante um exemplo de ação biopolítica por parte do Estado. Na medida em que o tempo foi passando, aparece uma outra perspectiva, que é a chamada a perspectiva de Agamben, que apresenta uma visão, digamos, biopolítica muito mais dramática, porque Agamben foca em atos que de alguma forma põem em causa a vida humana, a que ele chamou de tanato-poder, ou seja, o poder do Estado não só de manipular a vida, mas de pôr a vida em perigo. Nos últimos tempos, nós assistimos a uma abordagem teórica que vem de uma outra esfera, portanto, Foucault em França, Agamben na Itália, agora uma perspectiva que nasce dos Camarões, do filósofo, historiador camaronês Achille Mbembe, na sua obra Necropolítica. Segundo Achille Mbembe, a ideia Foucaultiana e a ideia de Agamben biopolítica não são suficientes para explicar como o Estado moderno lidar com a categoria vida. Segundo Achille Mbembe, a categoria biopoder não é suficiente para explicar o que os Estados fazem em relação à vida, porque ele entende que hoje encontramos-nos numa época em que o Estado não só manipula a vida, mas a política transformou-se em arte de matar, e não mais a arte de promoção do bem comum ou a arte de manipular a vida como bem querem e entendem, de acordo com os jogos do poder, para usar as expressões de Michel Foucault. Portanto, Mbembe vai mais longe, dizendo que hoje a política transformou-se literalmente em arte de matar. A isso ele chama de necropolítica, ou a política da morte. E eu diria que quando olhamos, por exemplo, para o contexto brasileiro, parece-me perfeitamente fácil compreenderem essa categoria, e talvez isso também Achille Mbembe é um sucesso na academia brasileira contemporânea, porque essa concepção teórica muito facilmente foi acolhida, né? Basta olhar para as limpezas que se fazem ao nível das favelas, que aquilo é uma autêntica carnificina, e esse conceito enquadra-se perfeitamente do ponto de vista sociológico, tendo em conta aquilo que se passa nas favelas, as limpezas que a polícia militar faz e por aí além. Estou simplesmente a apresentar um exemplo para explicar essa concepção mbembiana sobre necropolítica. Mas a necropolítica deve ser entendida em oposição ao biodireito,
biodireito enquanto direito que lida com questões sobre a vida, não é? Por que a necropolítica deve ser analisada, do meu ponto de vista, em oposição ao biodireito? Não o biodireito desde o ponto de vista dos direitos internos, do direito interno ao nível dos Estados, mas eu aqui estou a falar do biodireito numa perspectiva internacional. E aqui há um exemplo claro. Temos, por exemplo, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que é um exemplo claro de que existe um corpo biojurídico internacional. Dou este exemplo simplesmente para situá-los e lá mais adiante explicarei por que da necessidade de apresentarmos a necropolítica, que é a arte literalmente política como arte de matar, em oposição, digamos, ao biodireito, enquanto o direito às disposições jurídicas que lidam diretamente com as questões que têm que ver com a vida. Agradeceria que o professor passasse para o segundo slide. A Declaração Universal sobre bioética e direitos humanos é bastante clara. Ela apresenta-nos, explica-nos qual é o seu âmbito. Diz-nos claramente o artigo 1 que a presente declaração trata das questões de ética suscitadas pela medicina, pelas ciências da vida, pelas tecnologias que lhes são associadas, aplicadas aos seres humanos, tendo em conta as suas dimensões social, jurídica e, digamos, ambiental. Ora, vejamos, como explicar, então, o biodireito em oposição à necropolítica e os transtornos mentais? Eu diria que para que possamos compreender essas duas categorias antinômicas, por um lado, mas que ao mesmo tempo dialogam, é necessário, então, digamos, chamarmos aqui em nosso auxílio o pensamento de Agamben, particularmente o que ele diz sobre a forma como os Estados modernos lidam com a vida. No slide seguinte, Agamben argumenta que o ingresso da Zoe, que quer dizer literalmente vida, na esfera da polis, portanto, a politização da vida nua como tal constitui o evento decisivo da modernidade que assinala uma transformação radical das categorias político-filosóficas do pensamento clássico. Portanto, Agamben está a dizer-nos que a um dado momento da história, e aqui eu diria da história do pensamento, da história política ocidental, a vida transformou-se numa espécie de obsessão, digamos, do fazer política. As políticas focaram a sua ação sobre a vida e começaram a nascer um conjunto de instrumentos, leis, normativos, ordens, todas em torno, digamos, da vida. Portanto, a um dado momento da história política ocidental, a vida se transformou numa obsessão. E a vida começou a ser objeto de regulação nos mais variados aspectos. Ora, para Agamben, como explicar a manipulação da vida desde o ponto de vista negativo por parte da sociedade política contemporânea? Agamben, no seu livro Homo Sax, ele usa a categoria Homo Sax exatamente para explicar como a manipulação da vida nem sempre foi uma manipulação positiva, conforme de alguma forma coloca Foucault, mas sim, a dado momento, essa instrumentalização, esta politização, como ele diz, da vida foi politizada de forma
digamos, negativa. E, segundo ele, o que explica essa negatividade é a chamada categoria Homo sax. E ele diz o seguinte: o Homo sax, enquanto categoria histórica, a sua genealogia e sentido não são uniformes, ou seja, é ambivalente, essencialmente contraditório na sua lógica interna e talvez nas implicações empíricas. É santo e maldito ao mesmo tempo. É verdade que o velho Agamben dá-nos aqui uma explicação relativamente mais complexa, fala-nos da ambivalência, portanto, não há uma forma de olharmos a categoria Homo sax, ela pode ser vista desde o ponto de vista positivo ou desde o ponto de vista negativo. Ele usa as expressões santo ou maldito, mas, de forma sintética, devo dizer-vos que Agamben explica-nos que Homo sax é basicamente aquela pessoa ou aquele homem, aquele ser humano que pode ser morto e quem o mata nem sequer está a cometer um crime. Portanto, é aquela pessoa perfeitamente matável, segundo as palavras de Agamben. Portanto, o Homo sax é aquele que, quando você o matar, nem sequer está a cometer crime e o que estás a fazer nem sequer é passível de conotação de natureza moral. Portanto, neste sentido, a questão que se coloca depois de Agamben nos dizer que o Homo sax é aquele que, ao matarmos, não tem qualquer valor, podemos matá-lo e eu não estou a cometer crime ao matá-lo, e ao matá-lo também eu não estou a cometer nenhuma falta de natureza moral. A questão que se coloca é: quais são os Homo sax do nosso tempo? E agradeceria que o professor avançasse para os slides seguintes. Quais são os Homo sax do nosso tempo? É verdade que existem muitos Homo sax e, portanto, não há tempo para abordarmos sobre os diferentes Homo sax da era política moderna e contemporânea. Para a responsabilidade que me foi atribuída hoje, e até por razões metodológicas também, o nosso Homo sax é exatamente o doente mental, aquele que é portador de transtornos mentais. Ora, vejamos, eventualmente alguém dirá: como se explica que o doente mental pode ser Homo sax, aquele que podemos matar sem qualquer contestação social, aquele que podemos ilimitar sem qualquer consideração de natureza ética, portanto, a sociedade lidar com isso de forma tranquila? Eu acho que a melhor forma de explicar o doente mental como Homo sax, ou portador de transtorno mental como Homo sax, é olharmos para a história. Ora, vejamos, talvez a mais antiga acepção do termo sax nos apresenta o enigma de uma figura do sagrado, a quem ou além do religioso, que constitui o primeiro paradigma do espaço político, digamos, do Ocidente. O Homo sax, diríamos que representa aquele contra o qual podemos dizer que estamos a lidar com a vida de forma nua. A vida nua é aquela vida que não é objeto, digamos, de escândalo. Se olharmos para o contexto do Brasil, por exemplo, saindo um pouco do portador de transtornos mentais, existem certos tipos de pessoas, do ponto de vista da sua posição social, do ponto de vista da sua origem étnico-racial, do seu fenotipo. Se for morto, pode causar escândalo. Há outros que, se forem mortos, não causam comoção social, e aí parece-me que se começa, a partir de agora, a compreender perfeitamente a categoria Homo sax. E, portanto, ali nós estamos perante uma vida que está a ser tratada de forma nua, porque não há qualquer preocupação, nem mesmo de natureza, digamos, teológica ou religiosa. Dizia eu há pouco que a melhor forma de compreendermos o portador de transtornos mentais como Homo sax é exatamente olharmos para
digamos, a história. Vamos então para um exemplo histórico no contexto do Brasil. Há uma jornalista brasileira que faz trabalhos de investigação notáveis, ela chama-se Arbex, publicou um livro que até ganhou prêmio exatamente por causa desse livro, O Holocausto Brasileiro. O livro faz uma reconstrução de um facto histórico do Brasil sobre o qual não é estudado na academia e não tem qualquer cobertura mediática. Estou a falar de um facto histórico que ocorreu desde 1930 a 1980. Estou a falar, então, do chamado Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Professor, agradeceria que passasse para o próximo slide. Neste Hospital Psiquiátrico de Barbacena, como sabem, nessa altura, entre 1930 adiante, o Brasil era marcado pela chamada política de higienização, não é? Na altura, os preguiçosos, como eram chamados, vagabundos, doentes mentais, prostitutas, vai lá, pessoas que estavam a vaguear pelas ruas, pessoas que não tivessem empregos, como havia a chamada polícia moral, recolhia essa gente, entre os quais havia, claro, doentes mentais, de facto, e eram levados no hospital psiquiátrico de Barbacena, também chamado de o antigo Colônia, não é? No estado de Minas Gerais. E as estimativas indicam que de 1930 a 1980, dentro deste hospital foram mortos mais de 60 mil pessoas, não é? Dos quais 30% eram portadores de transtornos mentais, mas é óbvio que não é possível precisar. E a gente que estava lá, que nem sequer era portador de transtorno mental absolutamente nenhum. Por exemplo, dados históricos indicam que havia pessoas que, menor, na condição de empregadas, que foram violadas pelos seus patrões e depois de engravidadas, os patrões simplesmente pegavam e levavam para esse hospital, não é? E há casos que estão documentados e há tudo que se pode efetivamente provar. Este Holocausto brasileiro, que ocorreu de 1930 a 1980, de alguma forma explica como a sociedade vê o portador de transtornos mentais. E como eu estou a falar para uma audiência brasileira, num país profundamente marcado pelo cristianismo, eu encontro um paralelo entre o portador de transtorno mental, pela forma como ele é tratado nessa época até aos nossos dias, como um verdadeiro homo sapiens, assim como o que ocorreu, por exemplo, na era veterotestamentária, a forma como se tratava o leproso. Portanto, o leproso podia ser colocado, desterrado, guardado num sítio, longe da sociedade, em nome do interesse das pessoas sãs, em nome da segurança, da saúde pública. E é isso que se faz também com os portadores de transtornos mentais. Numa perspectiva comparativa, diríamos que são os leprosos da nossa era, não é? Exterminados em condições de pura e dura necropolítica. Segundo os registros oficiais, os mais de 60 mil indivíduos eram doentes mentais, mas pesquisas recentes revelam, digamos, o contrário. Na verdade, não conseguimos precisar com exatidão quantas pessoas nesse hospital eram portadores de transtornos mentais, mas em tese todas eram, teoricamente todas eram, porque ninguém podia ser internado lá se não fosse portador de transtornos mentais, uma vez que era um hospital psiquiátrico, e inclusive tinha uma ala, digamos, de crianças. Eu proponho que leiam esse livro,
Holocausto brasileiro. Há também um documentário que foi feito tendo como pano de fundo o conteúdo do livro, e é um documentário extraordinaríssimo, mas ao mesmo tempo bastante chocante, e as fotografias sobre o que terá ocorrido naquele lugar só são comparáveis ao que nós temos visto em relação à era nazi. É óbvio que, do ponto de vista proporcional, o que terá acontecido na Alemanha é muito maior, está acima, mas a grande verdade é que algumas imagens, do ponto de vista comparativo, nos remetem ao nazismo, mas eu não estou a dizer que é a mesma coisa em termos de dimensão. Sublinho, não é a mesma coisa. Mas olhando para as imagens, tu pensas logo no que terá ocorrido, digamos, na Alemanha. Dito isto, depois de partilhar o exemplo do Hospital de Barbacena, onde os portadores de transtornos mentais foram efetivamente tratados como homo sax, as suas vidas foram politizadas, as suas vidas foram objeto de necropolítica, portanto, a política como arte de matar. E facilmente se consegue perceber quando olhamos para o contexto brasileiro. Podíamos falar de outros contextos, por exemplo, o presidente Duterte, quando chegou ao poder nas Filipinas, ele disse claramente que eu vou matar para pôr fim à corrupção e pôr fim à delinquência. E nesse caso estamos perante um homem que efetivamente fez da política uma necropolítica. Dito isto, gostaria de partilhar um outro exemplo também de natureza histórica. A União Soviética, portanto, a Rússia do princípio do século XX, fazia algo muito interessante, politizou também o portador de transtornos mentais, ou seja, serviu-se da política para perseguir os opositores do regime na época. Informações históricas, gostaria que o professor passasse para 2 slides a seguir, mais adiante, por favor. Há um livro que é efetivamente monumental. Prof, na página seguinte, faz favor. Há um livro que é adiante. Há um livro que é muito interessante, Russia Political Hospital, The Abuse of Psychiatry in the Soviet Union. Esta obra explica em detalhe como a Rússia dessa época usava, digamos, a psiquiatria do ponto de vista político para combater aqueles que se opunham ao regime. Basicamente, o que era feito na Rússia? Se tu te opusesses ao regime, quando fosses ao hospital por alguma razão, os médicos que também estavam ao serviço do regime, claro, não todos, eram recomendados a decidir um diagnóstico oposto do que você tinha. Até podiam dizer que tinhas, vamos lá dizer, câncer, mas ao mesmo tempo deviam dizer também que tens um transtorno mental. Isso justificava enviar as pessoas para hospitais psiquiátricos. Mas, na verdade, era uma tática que o regime, na altura, usava de modo que se pudesse controlar opositores políticos. E essa obra explica perfeitamente. Portanto, estamos aqui perante um uso político da psiquiatria, um uso político dos transtornos mentais. E por isso os autores do livro fazem uma afirmação que eu acho super interessante. You can have a schizophrenia without schizophrenia. Ou seja, diante do regime russo da época, tu podias ter esquizofrenia sem ter esquizofrenia. É muito interessante a conclusão a que eles chegaram. Portanto, só dependia da vontade política. E gostaria de apresentar um terceiro exemplo também de natureza histórica, que é o nazismo. Na era nazi, gostaria que o professor passasse para a página seguinte. Muito bem. Na era nazi, nós já sabemos, é bastante conhecido, existe bastante informação sobre o assunto e todos os anos fala-se sobre isso.
na Alemanha nazi, para além da morte generalizada de judeus, como sabem, a ideia da raça pura também passava por ser uma pessoa saudável. E entre as pessoas que não faziam parte, digamos, dos puros, eram aqueles que tinham algum transtorno mental. Portanto, as pessoas com transtorno mental, segundo a perspectiva nazi, também representavam um risco para a raça pura. É assim que, na era nazi, quem tivesse um transtorno mental, por exemplo, era proibido de casar, não é? E isso foi estabelecido por lei, como acabo de indicar aqui. Basta ler a Lei para a Proteção Hereditária do Povo Alemão, a lei sobre a prevenção da descendência hereditária do doente, e aqui enquadrava-se perfeitamente os portadores de transtornos mentais. Mas o regime nazi foi mais longe. Uma das razões que justificava tirar a vida de pessoas, entre as várias, estava o facto de tu possuires um transtorno mental. Portanto, o portador de transtorno mental, com base nestes 3 exemplos históricos que acabo de apresentar, foram efetivamente politizados, foram objeto de necropolítica, as suas vidas foram efetivamente transformadas em homo sapiens, literalmente, em leprosos contemporâneos, vai lá. Dizia eu que a análise, digamos, da necropolítica deve ser vista em oposição ao biodireito internacional dos direitos humanos. Ora, vejamos, se nós estamos, como podem ver, perante um Estado que na era contemporânea fez da vida um objeto obsessivo contra o qual legislou, o qual perseguiu, o qual encarcerou da segurança, da saúde pública, em nome da pureza da raça, em nome de qualquer coisa, como é óbvio, estamos num contexto em que, ao mesmo tempo, começamos a assistir o nascimento de uma ordem jurídica internacional que, tendo consciência de que o Estado está a fazer da vida um objeto de politização ao ponto de não só manipular, mas de destruir a vida, particularmente do portador de transtornos mentais, começa então a nascer uma ordem, um biodireito internacional focado na proteção, de todas as vidas de uma forma geral, mas particularmente da vida do portador de transtornos mentais. É assim que, nesse quadro, em 1971, nasce a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiências. Portanto, esta declaração visa exatamente proteger os portadores de transtornos mentais, como o próprio nome da declaração diz, em 1971. Agradeceria que o professor passasse para a página seguinte. 4 anos depois, nasce a Declaração da ONU sobre os portadores de deficiência, portanto, em 75. Em seguida, em 91, mais um outro instrumento, que são os princípios das Nações Unidas para a proteção de pessoas com enfermidade mental e a melhoria da atenção à saúde mental, também denominada Princípios ASM. E em 1990, ainda, a Declaração de Caracas, da Organização Pan-Americana de Saúde, e a OMS produzem este instrumento. E em seguida, em 93, as regras para a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. E ainda em 93, Declaração de Manágua, que reafirma as regras padrão. E em 96, a OMS aprovou a legislação de atenção à saúde mental, também chamado por 10 princípios básicos. Ainda no mesmo ano, também
a OMS elaborou as diretrizes para a promoção dos direitos humanos de pessoas com transtornos mentais e, finalmente, em 2006, nasce um documento de grande valor porque tem um caráter, digamos, obrigatório, vinculativo no contexto internacional, que é, então, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e seu protocolo facultativo. Hoje, para proteger as pessoas com transtornos mentais e pessoas com outros problemas, com outras deficiências, esse instrumento transformou-se na base ao nível do biodireito internacional, com vista a proteger os portadores de transtornos mentais. Em síntese, gostaria de dizer-vos que o portador de transtornos mentais, ao longo, digamos, da história política contemporânea, a sua vida foi, digamos, politizada, como provam factos históricos, alguns que partilhei, existem outros. E, claro, essa politização não só resultou, digamos, em manipulação da vida do portador de transtornos mentais, como também resultou na sua morte. E, ao acontecer a sua morte, estamos não mais perante o biodireito, o biopoder, mas estamos perante o tanatopoder, estamos perante a necropolítica, que é literalmente a política como arte de matar e não política como arte de promoção do bem comum. Ora, vejamos, perante esse quadro em que o portador de transtornos mentais é transformado numa espécie de entidade a qual se pode matar sem qualquer implicação, nem ética, nem religiosa, nem moral, nem jurídica, nasce então a esperança ao nível de uma ordem jurídica internacional que nela se associa um conjunto de instrumentos com vista a proteger esta categoria sobre a qual estamos aqui a discutir. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha sido útil as ideias que acabo de partilhar. Professor Domingos, considerando o mundo contemporâneo que nós vivenciamos e os momentos conturbados que o planeta vive, qual o grande desafio que o senhor observa em relação à formação profissional, né, de futuros juízes, promotores e médicos nessa relação com o biopoder? Acho a questão bastante interessante, só temo que não seja capaz de responder com a mesma inteligência que a questão traz, mas vou tentar. Professor, o que sucede é que nós encontramos-nos, digamos, numa época em que muitas vezes os profissionais de áreas particulares, por causa dos sistemas de educação do qual somos originários, eles articulam e agem, digamos, de forma singular, não só enquanto indivíduos, mas também do ponto de vista profissional, porque estão, claro, especializados nas suas áreas. É óbvio que nós precisamos de especializarmos-nos, mas a grande verdade é que hoje cada vez mais concluímos que o especialismo de alguma forma também tem algumas desvantagens. Claro que se eu precisar de ser cuidado por um dermatologista ou um oftalmologista, eu gostaria de ir em um dermatologista ou oftalmologista do qual eu tenho certeza de que efetivamente ele é especializado na área. Isso é bom. Mas é bastante perigoso quando nós estamos perante um especialista que não é capaz de compreender nada que não seja para além da sua área. Porque a grande verdade é que hoje as coisas estão cada vez mais, digamos, relacionadas. Ora, vou dar um exemplo do risco sobre o qual eu acabo de fazer referência. Olhemos na área da saúde mental.
olhemos na área da saúde mental. Os psiquiatras, nesse caso, psiquiatras que operam nos hospitais, eles cuidam dos pacientes, mas eles não são especialistas em farmácia. Ou seja, hoje, cada vez mais, a indústria farmacêutica está controlada pelo mundo privado, por privados. E também existem estudos bastantes, isso há imensas evidências, parece que as sugestões são bastante claras, pouca dúvida sobre isso, que a indústria farmacêutica é movida por uma lógica neoliberal e nós sabemos que muitos medicamentos que são lançados, eles podem, digamos, de alguma forma, representar um risco. Eu estou a falar particularmente para questões que têm que ver com saúde mental. Eu não sou... E eu quero abrir um parênteses aqui para sublinhar, porque quando se fala para certas audiências, há gente que pode aproveitar isso para negacionismo patético. Não sou negacionista da ciência. Há vacinas que, graças a elas, por exemplo, certas doenças desapareceram no mundo por causa de certas vacinas. Mas, ainda assim, isso não significa que nós temos que aceitar tudo tal como nos apresentam, porque a indústria farmacêutica provou que apresenta-nos certos produtos cujo objetivo é nada mais do que lucrar sem necessariamente cuidar da saúde das pessoas. E no campo da saúde mental está mais do que provado de que muitos médicos são recrutados pela indústria farmacêutica para diagnosticarem as pessoas com certos transtornos, medicalizar essas pessoas e receberem dinheiro da indústria farmacêutica. Isso acontece também ao nível da academia. Por exemplo, existem pesquisadores influentes que recebem dinheiro da indústria farmacêutica para endossar, para divulgar certos medicamentos, resultado de certas pesquisas, dizendo, por exemplo, que isso funciona para estresse, funciona para esquizofrenia, funciona, sei lá, para uma série de transtornos, quando na verdade não funciona. Não passa de instrumentos para enriquecer os proprietários da indústria farmacêutica. Nesse sentido, se eu estiver a lidar com um psiquiatra, um médico que não tem consciência de como a indústria farmacêutica foi capturada pelo neoliberalismo, eu posso estar perante um indivíduo que me está a dar medicamentos e ele nem sequer tem noção de que o que ele me está a dar está a prejudicar a mim, mas ele está a fazer com boa intenção, de boa fé. E é por isso que nesse quadro o especialismo, que é um aspecto sobre o qual eu gostaria de explorar, me parece bastante, digamos, perigoso. Mas como o professor Lucas acaba de chegar, vamos deixar que o professor Lucas faça a sua comunicação e depois daremos algum subsídio adicional. Eu gostaria de reforçar uma outra pergunta que eu achei interessante, né? Considerando a transversalidade da temática do biopoder, que envolve a questão de saúde e do direito também. E aí eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a relação direitos humanos, defesa de direitos humanos, junto às pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno chamado problemas mentais. Como é que pode ser debatido na perspectiva de direitos humanos para a formação de aqueles profissionais em áreas que pouco têm a penetração da visão de direitos humanos, especialmente no caso, me refiro à área de saúde. É uma área que ainda a relação saúde e direitos humanos ainda está num momento muito incipiente, muito básico ainda. Então, a preocupação é mais da questão, a relação direitos humanos,
saúde mental, né, para os profissionais específicos da área de saúde, né, que a função delas é extremamente sensível e fundamental. Ok, professor, obrigado pela questão. Igualmente interessante a semelhança da pergunta e comentário anterior. Como terá notado, digamos, os transtornos mentais, na verdade, são um problema, ou melhor, é um tópico, é um assunto transversal, não é? Multidisciplinar também. E há inclusive uma exigência em relação ao centro, que é a minha casa intelectual hoje, quer dizer, nós trabalhamos os assuntos porque é um centro multidisciplinar e, portanto, temos essa obrigação de olhar os problemas numa perspectiva multidisciplinar. E eu diria que as categorias como biopoder, biodireito, eu acho que é um imperativo que sejam, digamos, compreendidas, estudadas por parte dos profissionais de saúde mental. Eu não tenho dúvidas em relação então a isso. E por uma razão primária, porque eles estão exatamente a lidar com aquilo que é objeto de manipulação política, a vida. É óbvio que quando um parlamento, quando um regime, um presidente, um congresso decide, por exemplo, há uma lei, não serão os deputados, os congressistas, não serão os senadores a aplicarem essa lei de saúde mental. Eles produzem a lei e vão, claro, servir-se de alguns homens e mulheres, esses profissionais de saúde mental, por um lado, não são os únicos, mas esses em particular, para que ela se, digamos, concretize. E é por isso que eles devem efetivamente dominar essa perspectiva do biopoder, do biodireito, na medida em que eles podem ser usados como meros instrumentos, como meras ferramentas que implementam vontade de outros entes cuja intenção nunca foi o bem-estar, a dignidade da pessoa humana, a promoção de uma sociedade onde se possa conciliar as diferenças, mas a serem usados como puros instrumentos do ponto de vista ideológico. E se um profissional de saúde mental não domina essas questões, o que vai acontecer é que ele torna-se num mero instrumento, tal como nós vimos historicamente. Portanto, o regime russo usou os médicos, usou os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, para fazer cumprir a sua vontade. O mesmo sucedeu com Hitler, quando ele entendeu que para ele, doente mental não podia, por exemplo, casar-se, porque no entendimento de Hitler e os cientistas que estavam atrás de Hitler, que eram manipulados por eles, produzindo pseudociência, chegaram à conclusão que os transtornos mentais são hereditários. Eles achavam que filhos que nasçam de um pai ou de uma mãe com transtornos mentais têm a possibilidade de também ter transtornos mentais e por isso era necessário inviabilizar que essas pessoas se casassem. E depois foram muito mais longe, ao ponto de assassinar essas pessoas. E quem os assassinou? Hitler não estava lá para assassinar. Ele usou médicos, usou enfermeiros. Não foi Hitler que fez os produtos. Ele usou especialistas em química, não é? Para fazerem os produtos para matar as pessoas. E, portanto, eu acho que as mais variadas áreas, particularmente os profissionais da área de saúde mental, têm de dominar essas categorias para evitar que sejam manipulados. E muitas vezes eles acham que estão a agir efetivamente, digamos, de boa fé. E é por isso mesmo que hoje, na verdade, esse não é um debate de 20, 30 anos, não. Se nos lembrarmos, por exemplo,
desculpem, da obra Antipsiquiatria de Cooper, ou se nos lembrarmos da obra O Eu Dividido, de Robert Lang, ou ainda se nos lembrarmos da obra O Mito da Doença Mental, de Thomas Sachs, compreenderemos que o debate vem desde 1960. A ideia de que os direitos, de que os transtornos mentais ou as pessoas portadoras de transtornos mentais devem ser vistas numa perspectiva dos direitos humanos. E há um exemplo muito simples. Hoje, felizmente, muitos países já têm nas suas legislações que o portador de transtorno mental não pode ser, por exemplo, internado de forma compulsiva. É necessário respeitar o seu direito de decidir se prefere ou ficar no hospital ou ser cuidado na comunidade ou estar com a sua família. Mas, infelizmente, ainda hoje, existem profissionais, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem e de saúde que não põem isso em conta. Acham que alguém que está com uma certa descoordenação, que está em certo sofrimento do ponto de vista psicológico, perdeu completamente a capacidade de decidir sobre si mesmo e decidem sobre ele, violando claramente todos os direitos fundamentais que se aplicam naquele, digamos, contexto. Podia dar um outro exemplo, para além do campo da saúde, o que sucede ao nível dos tribunais. Claro que um psiquiatra, um enfermeiro, eles têm um papel fundamental, por exemplo, na aplicação da medida de segurança. Os juízes não decidem pela medida de segurança de um portador de transtorno mental que cometeu um injusto penal sem o parecer, sem o laudo que vem de um psiquiatra. Ora, o psiquiatra tem que ter plena consciência de que ele está perante uma situação que pode violar direitos humanos se não tomar uma decisão que seja o mais cuidada, a mais sensível possível, que tenha em conta, digamos, os interesses supremos daquele que está a ser chamado, digamos, de paciente. Ora, nós estamos, na verdade, perante um problema que é interdisciplinar, transversal, perpassa várias áreas. E, nesse sentido, os mais variados profissionais, particularmente os profissionais da área de saúde mental, são, do meu ponto de vista, obrigados a saber isso. Infelizmente, se o currículo da instituição na qual passou não tem esse assunto, então que faça esforço para autossuperar-se, porque é fundamental, sob pena de estar a violar direitos humanos e a pôr em causa a dignidade de outrem que contrai um transtorno mental. E lembrem-se que, assim como ele contraiu um transtorno, tu também podes, e podes estar na mesma condição. E é bom melhorar a sociedade para que o que você está fazendo não aconteça contigo. Muito relevante o seu trabalho, professor Domingos da Cruz, e bem produtiva e relevante a participação da nossa audiência. Muito obrigada por abrilhantar esse primeiro simpósio internacional. Gratidão imensa por todos nós que fazemos a Univisa, ao professor Arnaldo Sucuma, a este momento que registra, eu quero deixar ainda mais claro, que estamos hoje abrindo esse núcleo de relações internacionais. Quero convidar ambos os nossos convidados aqui, Luca e Domingos, para um café na nossa instituição, para conhecer os nossos outros núcleos de pesquisa, núcleo de extensão, porque somos instituição privada que prezamos pela tríade universitária, ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigada a todos e a todas. Um grande abraço da Univisa para quem nos assiste. Obrigado. Tchau, tchau.